A minha pergunta é sobre esse acontecimento no Rio Grande do Sul, dessas chuvas constantes, essa destruição que esses irmãos dessa localidade estão passando. Pode ser esse acontecimento uma prova para eles? Ou são ocasionados pela própria falha dos homens? Os maus espíritos ligados ao mal, à destruição, podem estar ligados a esses acontecimentos? Aí você acrescenta com alguma outra dúvida que chegou para você. Pedindo que eu comentasse sobre isso hoje à noite, se possível, né? Então, vamos lá. O que a doutrina espírita nos coloca é o seguinte, que quando acontece um evento que atinge muita gente, ou seja, um flagelo, que é como está apresentado em O Livro dos Espíritos, na lei de destruição, ali na questão 738 e seguintes, você vai ter ali um impacto numa grande quantidade de pessoas. Então, qual é a interpretação que a doutrina espírita tem? É que o fato de nós termos uma provação assim coletiva, um flagelo destruidor coletivo, não significa dizer que todas as pessoas estão na mesma história, entendeu? Por exemplo, caiu um avião, não significa que todo mundo que estava no avião tem obrigatoriamente uma história comum. Eu posso ter histórias diferentes, aproveitando o momento único. Então, se um navio afunda, se um avião cai, se uma enchente acontece, nem todos os que caem nesse avião, que tem a enchente ou que tem o navio, possuem obrigatoriamente uma história igual no passado que justifica que eles estejam juntos. Pode ser que muitos tenham, mas pode ser que muitos não tenham. Existem aí 4 situações diferentes que podem justificar esse tipo de fenômeno. Então, se, por exemplo, aconteceu uma enchente, houve uma perda, até de vidas, aconteceu pessoas profundamente traumatizadas, imagine você está saindo de uma Covid, a economia está começando a se organizar novamente, e aí você vem, pega uma rasteira. Então, você tem aí uma série de fenômenos acontecendo. Muito bem. Primeira causa que pode justificar eventos assim, em que o evento é coletivo, mas eu tenho um indivíduo que passa por essa situação, é a chamada situação provacional. O que é uma situação provacional? Não estava no quadro programado, não era uma coisa que tem a ver com o passado da pessoa. Ele vai renascer porque ele precisa. Não tem. É uma circunstância da natureza das provas. Então, ele vive numa determinada circunstância e aquele lugar ali é passível de alagação. Então, considerando aí que teve uma alagação em 1942, está se repetindo hoje um fenômeno, não digo idêntico, mas assemelhado, de inundação. Hoje, com uma população muito maior, então você tem uma agressão muito mais pesada, não é? Porque antigamente a população era menor, então quando acontecia um incidente, afetava pessoas, mas não desabrigava tanta gente. A população cresce, o evento pode ser, do ponto de vista ambiental, assemelhado, mas ele atinge uma quantidade muito maior de pessoas. Então, se a gente tem essa circunstância aí que aconteceu, e agora acontece de novo, existe um primeiro fenômeno que é a causa de origem provacional, ou seja, esses espíritos não necessariamente tinham um débito do passado. As circunstâncias estão no presente. Eles passam por essa circunstância em função da história atual que eles estão vivendo. Aí você vai me dizer, mas é muito traumático, é muito doloroso, é até cruel a perda de tudo. É verdade, é verdade. Esses processos provacionais e que não têm um vínculo com a história do ontem e que as pessoas passam sem que haja uma programação prevista, ele é mais comum nos espíritos
iniciantes de evolução, que não tiveram grandes progressos, que não produziram grandes mudanças nas suas vidas. Então, espíritos que passaram por histórias dessa natureza e que, de certa forma, são ainda almas ingênuas, elas podem estar passando por uma situação desse tipo. Então, por exemplo, você tem umas comunidades ribeirinhas, que são comunidades formadas por pessoas ainda sem grandes avanços do ponto de vista espiritual, não tem uma história espiritual muito desenvolvida, elas podem ser colhidas pela natureza das provas. Isso aí é uma possibilidade, não estou dizendo que seja essa, mas eu posso ter algumas famílias envolvidas nesse cenário que estão aí passando por essa experiência pela natureza das provas. Segunda forma que pode estar justificando o acontecido é um processo expiatório em função da idade que as pessoas estão. Então, você imagina que determinadas pessoas têm na sua programação espiritual uma programação na qual elas precisam passar por um revés financeiro muito grande na faixa dos 40 anos. Esse revés financeiro pode vir de um incêndio, de uma enchente, de uma falência provocada por alguém que rouba, pode ser provocado por uma circunstância qualquer que venha a produzir o fim dos negócios e a dificuldade econômica para a família. Então, eu vou passar por essa necessidade econômica numa determinada etapa da minha vida. E quando acontece o período da enchente, é a oportunidade que a lei de causa e efeito tem para nos encontrar. Então, é um momento de nós nos defrontarmos com o nosso passado em função da idade que a gente tem. Essa é uma possibilidade. Algumas pessoas, por exemplo, não estão numa condição provacional, estão nesse segundo caso, uma condição expiatória, por conta da idade, do momento de etário que as famílias estariam passando. Uma terceira situação que existe são as situações expiatórias, mas não por idade, mas sim pelo gênero da prova. Independente de ser novo ou ser velho, mas na minha programação espiritual estava a viver uma história de enchente. Isso é uma terceira possibilidade. Tem os que podem estar por provação, tem os que podem estar por expiação por conta da idade, e tem os que podem estar por uma expiação em função da natureza da prova. Reencarnou com essa perspectiva. Quando a gente reencarna com uma programação desse tipo, a gente não pode dizer que aquilo vem selado no destino, que não adianta que você vai passar. É uma programação que pode acontecer ou não. Pode ser que ela aconteça, pode ser que ela não aconteça, porque o livre-arbítrio humano pode mudar a programação, tanto para positivo como para negativo. E é possível que alguém traga uma programação espiritual dentro de um determinado recorte, e durante a vida ele se movimenta e acaba até nem experimentando aquela aprovação. Ou ele se movimenta numa direção contrária e a aprovação pode ser até mais penosa do que aquela que ele produziu. E existe uma quarta situação, que é a condição missionária. Pessoas que experimentam a perda, experimentam os golpes, para estar perto dos seus, para protegê-los do desespero. Em algumas circunstâncias expiatórias, algumas entidades muito elevadas, elas dizem, me deixa renascer perto deles, porque eu quero ser o arrimo quando a aprovação chegar. Então, eles vêm no grupo familiar para serem o esteio, para ser o apoio, para ser a força, para ser todo o trabalho de movimentação que a nossa sociedade pode viver. Então, eles estão ali para dar a sua contribuição. E aí você tem dentro desses os que experimentam a perda
e os que se entregam na condição de voluntários, que se doam, que vão, que entram na água, que salvam vidas e que querem salvar e que se desesperam por salvar, que são muitas vezes indivíduos dentro dessa circunstância. Então, é exercício para todos nós. As perdas materiais, evidentemente, elas são muito amargas. Você construir uma história de vida e, de repente, vir a água levar a sua casa, com tudo que tem dentro, você ficar absolutamente só com a roupa do corpo. A roupa do corpo, não é nem dizer que ficou com os bens, você não ficou com nada. A água levou tudo. E você ter que, já com uma idade mais avançada, recomeçar, é muito difícil. Mas a nossa sociedade, ela precisa dar sinais de maturidade. E os sinais de maturidade estão na fraternidade que tem que fazer. Nós temos que nos mobilizar para que a gente consiga, de fato, realizar todo uma movimentação nesse sentido. Então, as nossas vidas, elas precisam ser observadas não de uma maneira rígida, assim, isso aqui obrigatoriamente está vinculado ao passado. Pode ser uma questão que não está ligada ao ontem, pode estar ligado a uma questão provacional, não é? Quando a gente encarna na Terra, existe uma faixa de experiências que a gente está sujeito pelo padrão evolutivo que o planeta tem. Então, a gente não está assim, você vai ser assaltado 8 vezes, isso não está programado. Está dentro da faixa evolutiva que o planeta possui. De acordo com o ambiente em que eu vivo, no lugar em que eu me posiciono, eu fico exposto a determinadas provas que são relacionadas com o planeta. Tudo isso está no bojo das atividades provacionais, que atingem a todos nós. O mais importante é nós não perdermos a percepção espiritual que a vida possui. Eu sei que é muito difícil para quem não está nessa situação hoje, sentado no chão de um ginásio, olhando para trás e pensando como é que vai reconstruir a vida, sem emprego, sem o mercadinho que a água levou. Mas a gente precisa encontrar forças para superar essas questões. Meu pai foi um homem que 7 vezes na vida perdeu absolutamente tudo. Minha família viveu isso muitas vezes. Meu pai dizia, quando ele estava assim, já bem de situação, está na hora de acontecer alguma coisa, porque sempre é assim. E nós perdemos muitas vezes de ficar só com a roupa do corpo. Enchentes, incêndios. Passamos várias vezes na minha casa. E meu pai tinha uma força descomunal para dizer, não, nós temos que recomeçar. Vamos recomeçar. E meu pai tinha uma coragem, uma fé inquebrantável. Minha mãe e meu pai eram exemplos nesse sentido. Nós passávamos muitas necessidades, muitas vezes. Natal de 1969, eu nunca esqueci. Não tinha uma fruta em casa. E meu pai reuniu todos nós na sala e disse, esse ano nós não temos condição de comprar nada. Não temos dinheiro para nada. O presente de aniversário vai ser o abraço do seu pai e sua mãe para cada um de vocês. Aí meu pai se levantou, abraçou todos os filhos, minha mãe ficou sentada na poltrona chorando, não conseguiu nem levantar para abraçar. E aí nós fomos dormir porque não tinha nada no Natal. Meu pai tinha perdido tudo no incêndio de um barco que a gente possuía. Perdemos tudo, estávamos morando numa casinha de madeira, porque a gente perdeu absolutamente tudo para poder pagar as dívidas. Então a vida, ela tem esses reveses. E se a gente tiver força, coragem, a gente se organiza para sair. E é necessário que nós outros não sejamos indiferentes, porque está na faixa evolutiva do planeta. Muitos deles estão passando porque estão vivendo nessa região do país. Se nós estivéssemos lá, nós estaríamos sendo colhidos por essa mesma experiência, ou seja, a prova, ela alcança todas as pessoas. Existem as provacionais, existem as que são de caráter expiatório e as que são de caráter missionário. Força é o que a gente precisa nessa hora, muita fé e fraternidade de nós outros, para que a gente não deixe para trás oportunidades extraordinárias para mostrar que nós aprendemos a lição do amor. Eu queria só complementar, Elahá,
que eu acho que essa aprovação não é apenas para os gaúchos, né? Ela é para todo o país, é para todos nós, né? Que a gente tire o foco de tentar dar explicações de por que as pessoas lá estão passando por isso, que o foco seja em nós. Qual é o meu papel aí? Nós temos responsabilidade como indivíduos e temos responsabilidade enquanto povo, enquanto coletividade. Os estados brasileiros estão sensibilizados e colaborando e sentindo que isso é um dever que eles têm em relação ao estado do Rio Grande do Sul, e nós, enquanto indivíduos, enquanto espíritos imortais, estamos sensibilizados, sentindo que não é um favor, mas um dever de um irmão colaborar e participar nesse momento de dor dos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é a grande reflexão que nós temos que fazer e agir a partir daí, de forma coordenada, como ela já colocou, os centros espíritas têm muitos momentos em que são desafiados a serem os consoladores prometidos. Não somos convidados a ir até os que estão sofrendo para falar de espiritismo, mas para botar no colo, para consolar e para providenciar dentro das possibilidades o que eles precisam, né? Porque existem inúmeras entidades no país que têm o dever de providenciar materialmente as coisas, mas nós podemos participar, podemos nos organizar. Muitos saem, são acolhidos, são retirados dos telhados onde eles se salvavam e saem, segundo eu li, né, nos noticiários, traumatizados, em estado de choque. A gente vê pelas imagens, principalmente no YouTube, como eles saem dos helicópteros, o estado que eles saem, as feições deles são de muita dor, como se eles estivessem com a preocupação da vida toda. E agora? Então, nesses momentos, enquanto espíritas, enquanto irmãos, nós podemos fazer alguma coisa, né? Nós podemos acolhê-los nesse sentido, e até profissionalmente, às vezes, né? Quem tiver grupo, gente, vamos precisar de muitos psicólogos, terapeutas, pessoas de boa vontade para conversar nesse momento. Exato. Essa questão da gente fazer dos centros espíritas uma rede é muito importante. Os centros espíritas podem fazer a rede, entregam para as federativas dão um jeito de fazer chegar. Nós temos que nos unir.